Salve, salve, galera! Mais uma sexta-feira no podcast Sextou com Terapia. Alex Mendes aqui, você já me conhece, terapeuta. E hoje, um tema importantíssimo. É tão importante que a gente vai direto ao assunto. Comportamento, a importância no comportamento, no tratamento e na reeducação alimentar. E hoje, mais uma vez, vocês pediram e promessa é dívida. Estamos aqui com um grande amigo, Armando Marino, mais uma vez, obrigado, grande nutricionista. Mais por uma favor, vez, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado pela disponibilidade. Se apresenta aí, daqui a pouco eu apresento a parte também, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Armando, nutricionista aqui de novo, pelo convite aí dos dois. E é um prazer aí estar com vocês aqui de novo. Igualmente. Paty, seja bem-vinda. É mais de casa, né? Por favor. Gente, eu vou ficando, né? Eu vou ficando. Paty é psicanalista, somos psicanalistas, somos hipnoterapeutas, mas, acima de tudo, trabalhamos em clínica e ajudamos pessoas. E hoje esse tema é importantíssimo. Mas, Paty, fala aí, vai ficando, mas se apresenta aí, fala um pouquinho. De repente, tá chegando alguém, a pessoa não te conhece, fala aí um pouquinho. Eu sou Patrícia, psicanalista, e a gente vem aqui para ajudar a falar desse assunto que a gente adora, que é comida. Quem não gosta, né? Maravilha, hein? Alimentação. É bom demais, né? E tá todo ligado com as emoções, né? A comida, sempre. Comida, emoções, nutrição, terapia, um assunto linkado com outro. Estamos aqui também com o grande Diego Alves, fotografia, sempre com essa produção sensacional e maravilhosa. E hoje, vamos direto ao assunto, tá? Eu vou começar com uma pergunta logo, Armando. Vou jogar para a gente começar. Bora. O povo aí já anotando, vai, já curte, comenta, compartilha. O comportamento influencia no emagrecimento, Armando? Com certeza, né? Se a pessoa iniciar um processo de reeducação focado apenas no plano alimentar, na dieta somente, ela vai conquistar o que ela quiser ali e depois vai perder o sentido e ela vai perdendo o resultado. Então, assim, o nutricionista ter um olhar no comportamento vai influenciar diretamente para que aquela pessoa tenha adesão àquele tratamento. Porque mais importante do que a dieta que você vai seguir é quem vai fazer você conseguir seguir aquele plano alimentar, né? Porque você pode passar, né, Paty? Ele pode passar, a pessoa iniciar e a pessoa para. Não aderir. Então, assim, mais importante assim, minha dieta é essa e aquela, tá, mas qual que você consegue fazer? E aí, para você ter esse olhar, você vai ter que ter uma visão no comportamento. Legal, porque assim, tem o desejo de mudança, mas como manter essa consistência, né? Aí. Como que eu vou trabalhar esse hábito? Isso aí. Trabalhar por exemplo, as etapas. Por que eu não consigo ter disciplina com a minha alimentação? Isso tem tudo a ver com comportamento. Por que eu tenho um consumo abusivo de doces? Tem tudo a ver com comportamento. E não é assim, toma essa dieta aqui, faz essa dieta aqui. Não é prescrever e mágica. Eu falo pro paciente, você vai sair daquela porta ali, não significa que você conversou aqui comigo, que a sua vontade de doce vai desaparecer, né? A vontade vai aparecer. Vai continuar. E a maneira que você vai lidar com aquilo é que vai mudar tudo. Ela vai precisar mudar o comportamento, adquirir novas capacidades. Aprender a ter controle do próprio impulso, negar o próprio desejo. Talvez mudar o ambiente. Mudar o ambiente, com certeza. Adquirir novas crenças. Não é, Paty? Saber lidar com as influências, né? Que ela recebe. Com as emoções. Maravilhoso, por mais profissionais assim, né? Para a pessoa trabalhar, como é que ela vai trabalhar o autocontrole? Sim. Então, esse olhar, ele precisa ser sistêmico, ele precisa ser multidisciplinar. O autocontrole é muito importante, né? Porque, por exemplo, você quer mudar um hábito, você tem um desejo de mudança, mas o seu impulso ali, você ainda recebe aqueles desejos antigos ainda, que você foi repetindo a vida inteira. Então, se o nutricionista não tiver um olhar para ajudar o paciente a lidar com aquilo naquele momento em que ele se pegar, que vontade de comer um doce. Então, se você não botar um filtro ali naquele desejo e ir realizando tudo, como é que você vai conseguir se reeducar? Como que você vai conseguir emagrecer? Como que você vai conseguir tratar uma diabetes se você não consegue parar de comer açúcar? Entende? Isso é importante demais. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa passa uma boa parte da vida dela com aquele comportamento, com aquele mau hábito, com a compulsão. Sim. E que a neurociência fala que isso torna-se uma memória. Isso. Memória a gente muda como? Tratando na terapia. Por isso da importância do conjunto nutrição e terapia. Inclusive temos pacientes, né, juntos em conjunto, que a gente trabalha juntos. E como é importante. O Armando tem esse olhar
Isso é muito bacana, né, Paty? Maravilhoso. Esse olhar sistêmico, porque a vida é sistêmica. Sim. Não adianta a gente falar, vou tratar a emoção, mas cadê a parte física, cadê a parte mental? Então, já começamos aí muito bem. Pode curtir, comentar, compartilhar. Eu falei que ia ter parte 2. Isso aí. E é muito importante. Então, se você se enxergou, eu preciso mudar o meu comportamento. E para mudar comportamento, você precisa pedir ajuda. Do nutricionista, do terapeuta, da psicanalista. Cara, está fazendo terapia, está te fazendo bem? Continue, tá? A gente não está aqui numa guerra, pelo contrário, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para mostrar que tudo passa pelas emoções. Sim. O que o Armando colocou aqui, a pessoa chega com um desejo, né? Não importa qual seja a motivação dela, se é estética, se é de saúde, ela tem um desejo, mas ela precisa entender as emoções, porque ela pode sair com um plano alimentar maravilhoso, motivada naquele momento, só que a vida vai continuar acontecendo. Sim. Aí briga com alguém no trabalho, né? Briga com alguém no relacionamento, e aí como é que a gente reage? Aí vem a vontade de comer o doce. Então, esse comer consciente, né, vai se quando ela começa a entender de onde vem isso, fica mais fácil controlar. E para ela entender de onde vem isso, vai ter que fazer uma terapia, vai ter que refletir sobre o assunto, rastrear a causa. Por exemplo, eu faço uma dieta low carb, eu faço uma dieta, sei lá qual o nome, né? Que tem um monte de nome. Que eles dão um monte de nome. E que eu nem gosto muito de dar nome em dieta. Eu falo, não, aqui o plano alimentar é individualizado. É o plano alimentar da Patrícia, do Alex. Não é low carb, isso, hein, cara? Ou com nomenclatura que cada hora surge uma aí para vender as coisas. Então, se você tiver um foco somente no plano alimentar e você não entender que no seu trabalho a maneira como você lida com uma cobrança no trabalho é um causador de transtorno de ansiedade, como é que você vai conseguir ter disciplina para seguir o plano? Você vai entender, né? E só para completar, nessa semana mesmo eu joguei uma frase para uma paciente refletir, porque emoções são passageiras, decisões são permanentes. Isso aí. Então, o que vai gerar naquela alimentação? O que fez ela comer? A gente vai falar mais para frente sobre o estresse, mas é exatamente isso. A pessoa fica estressada, ansiosa e desconta ali na alimentação, na comida, e nem percebe às vezes, não está nem na consciência, né? Se for algo, se for uma compulsão, se for um trauma. Mas já começamos com o pé direito. Nossa querida fome emocional, né? Nós falamos no primeiro podcast, você está comendo o quê, né? Está comendo o quê? O que está faltando? Todo excesso é uma falta. Isso. Então, emoções são passageiras. A tua decisão é permanente. Isso para tudo, inclusive na alimentação. Isso é importante frisar. Mano, na tua opinião, cara, indo já para... Eu acho que a gente explanou e a gente... a solidão que você gosta de chamar de isolamento, né? Que você como nutricionista trata como isolamento. A solidão, você acredita que atrapalha no processo de reeducação alimentar? Sim. Eu vejo a solidão ou o isolamento, vamos chamar aí como quiser, mas eu vejo tanto como uma causa de obesidade, como também uma consequência, né? Se eu estou obeso, eu acabo não aceitando a minha própria imagem, e eu me isolo para não aparecer com aquela imagem que eu não aceito, ou se eu estou me isolando por algum motivo, isso me gera um desconforto tal que eu me conforto comendo aí de maneira abusiva. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tanto como causa, quanto consequência. Não, perfeito, né? Que tem uma dualidade aí, né, Paty? Não, exatamente. As emoções negativas ali, da pessoa que se sente isolada, vai gerando as emoções negativas e ela come para confortar-se. Isso. Então, essa visão é maravilhosa. E tem um outro lado também. Por quê? Se a pessoa se isola, isso acaba gerando uma falta de apoio. Isso. Muitas vezes a gente precisa de apoio. Perfeito. Alguém que te cobre, alguém que pergunte, né? Que te dê aquela futucada. E aí, às vezes, se isola para não querer também que ninguém, né? Porque incomoda, né? São os dois lados. Então, por isso que tem tudo a ver. O isolamento, a solidão, tem tudo a ver principalmente com a obesidade. Fala que não gosta de ir à praia. Não gosta de ir à praia nada. Você tá com vergonha de mostrar ali o seu corpo ali com pouca roupa por causa do seu quadro de obesidade. Aí fala que não gosta, isola. Todo mundo vai à praia no verão, sol quente danado. Aí a pessoa fala que não gosta, que não quer. Mas é uma maneira Usa uma de se isolar. justificativa, né? E por isso que a terapia é tão importante. Sim. Porque, assim, primeiro é falar a sua verdade.
por mais dolorosa que seja, aceitar isso, porque aí a gente pode Para transformar. conseguir tratar, realmente. Perfeito, sensacional, né? Inclusive, é muito importante esse assunto, porque a solidão, ela é um fator altamente estressante. Pela neurociência, pela psicologia, pela psicanálise. É um fator muito estressante e gera um estresse crônico. Inclusive, esse assunto é tão importante, até nós estávamos conversando aqui antes, que no Japão existe um ministro da solidão. Porque o Japão, para você que não sabe, é um país que tem o maior índice de suicídio do mundo. Então, no Japão, ponto, né? No Japão tem quer dizer, se tem um ministro, Armando e Paty, tem demanda. O Japão é um país sério. Então, como que isso é importante de a gente conversar aqui, né? De a gente falar, porque a solidão causa, como você falou, né? São duas vertentes aí muito importantes de a gente conversar. Que tem a ver com transtorno alimentar, né? A solidão tem tudo a ver com transtorno alimentar. Inclusive, eu lembrei aqui de um caso, de um paciente obeso que me procurou. E aí, o que motivou ele a me procurar? Aí ele falou, Armando, eu comecei a perceber que eu estava escondendo as cervejas que eu bebia de mim mesmo. Dele mesmo? Dentro do próprio apartamento. Ele bebia cervejas, aí as embalagens, os cascos, né? Ele começava a tirar ali para não ficar visível para ele não ver que ele estava consumindo aquilo de maneira abusiva. E aí ele se tocou e falou, pô, eu tô escondendo isso de quem? Se eu moro sozinho. Tô enganando a mim mesmo, Tô né? enganando a mim mesmo. Aí isso fez ele procurar a nutricionista. Quando ele se pegou nesse momento. Entendeu? E aí, nesse caso, a terapia urgente também, né? Porque tá escondendo de quem, né? Tá preocupado com... Quer dizer, eu tô me auto-sabotando, né, Paty? Que bom que ele teve essa consciência, porque muitas vezes, e em diversos comportamentos, a gente demora tanto tempo para perceber, para tomar essa consciência, que a gente só pode transformar a partir do momento que a gente toma essa consciência. Isso mesmo. Por isso, entender o caso da maneira real mesmo, né? Não focar, por exemplo, a obesidade aí, que é a maior demanda da nutrição. Não ter o foco, o emagrecimento. Não, vai comer menos caloria, vai emagrecer, ué. Agora, mas e aí? O que está por trás de todo esse processo? Eu acho tudo que vem junto, né? Então, assim, eu acho que assim, até estou falando aqui até para os nutricionistas aí que atendem. Se você, como nutricionista, ter um foco só na dieta, na bioquímica, na fisiologia, vai dar errado. Porque você tem que saber como que você vai fazer o seu paciente seguir aquilo ali que você está montando para ele. É preciso ter um olhar para além, né? E aí, quando a gente olha pela visão do paciente, pela percepção do paciente, qual a historinha que eu estou contando para mim mesma? Isso aí. Porque eu estou escondendo, eu estou fingindo que nada aconteceu, eu estou fingindo que eu não estou conseguindo. O caso de não se pesar, por exemplo. Quantas pessoas que chegam não sabem o peso? Quanto você pesar, não sei, fala um peso na hora que sobe muito mais. Mas há quanto tempo que ela não se pesava? Por quê? Porque ela não quer ver o peso, porque na hora que ela vê o peso dela, ela vai ter que encarar. Então eu prefiro não me pesar, enquanto eu não vejo meu peso, não estou tendo problema. Vou esconder as cervejas que eu estou bebendo, porque enquanto eu não estou vendo. E a solidão é algo tão pesado, só para vocês entenderem, nos mamíferos, nós somos mamíferos. Em pesquisas, quando eles querem estressar roedores, ele deixa isolado. Na cadeia o cara aprontou, vai para onde? Solitário. Por quê? Para ficar estressado, para aumentar os fatores estressantes. E qual a diferença? Só para a gente... Assim, o que eu posso... A solidão é você experimentar ou experienciar relacionamentos. Olha que dualidade importante, Paty. Duas partes. Relacionamentos. Poucos relacionamentos e relacionamentos ruins na tua visão. Eu me sinto só, não somente quando eu estou lá no quarto isolado, não. Quando na minha crença, na tua crença, você acredita que você tem poucos amigos e aqueles que você tem são ruins. Olha como a importância da terapia junto com a nutrição aí. Porque na solitude é o contrário. Eu vou aproveitar a minha presença, eu vou desfrutar daquele momento criativo, vou ter um momento com meus amigos, mas para criar, para o Alex dar aula na terça-feira, eu preciso dessa solitude. O Pascoal, eu sempre gosto de citar, nós perdemos a autonomia de ficar sozinho com a gente mesmo. E por que eu fico tão desesperado quando eu estou sozinho? A pergunta é essa, por que eu não posso ficar na minha presença? Porque eu não suporto a minha presença. Essa é a pergunta. Por que eu não consigo ficar comigo mesmo e ficar bem? Então, isso é muito sério, né? A gente precisa... Porque o índice de suicídio é muito alto no mundo, né? Acabei de falar do Japão. Paty, né? A gente precisa levar isso a sério, né? Isso é importante demais, né, mano? E é muito comum, né?
E a pessoa não consegue também ficar sozinha, dificilmente ela vai conseguir ficar com o outro, porque ela não consegue nem ficar consigo mesmo. Como é que vai? Eu sou do que eu tenho. Se eu não sou feliz, aí a pessoa fala assim: eu vou casar para ser feliz. Quer dizer, vai fazer da vida do outro inferno, a sua também, e o outro vai ficar aquele abismo chamando abismo. Mas, Paty, e é sempre um motivo para olhar para dentro, né, gente? Porque por que eu ainda me sinto só, mesmo estando na companhia de outras pessoas? Realmente. Perfeito, sensacional. Só entrando num processo de autoconhecimento aí, né? Autoconhecimento, parar de viver aí por instinto somente, parar, analisar e falar, e aí, daqui pra frente, como é que eu vou fazer? Paty, você tem alguma pergunta? Por favor, tem uma pergunta para ela. Quando chega, como você lida com os pacientes depressivos que chegam lá no seu consultório? Primeira coisa é se perguntar se ele tá tratando a depressão. Porque eles chegam falando, não, eu tenho depressão, eu tomo tal coisa. Tá, mas você tá fazendo terapia? Tô. Tá, mas aí eu tento tentar rastrear a causa. Eu tento ali não tratar a causa, porque eu não sou terapeuta, sou nutricionista. Mas eu consigo mostrar e junto ali com ele identificar algumas causas. A partir do momento que a gente consegue identificar algumas causas, fala, ó, tá vendo? Agora você vai para terapia e você vai falar isso aí, você vai tratar isso aí com o seu terapeuta. Por exemplo, eu tive um caso de uma menina de baixo peso, nem a obesidade, que ela, baixo peso, 40 quilos, bem magrinha. Aí ela já falou, não, porque eu tenho depressão e aí eu não como. Você vê que reage já de uma maneira não comendo, diferente do outro que reage comendo. E aí a gente conversando, passei a dieta, voltou o mesmo peso, não conseguiu fazer. Conversei bastante com ela, não, agora você vai fazer, vamos lá. Voltou 2 quilos a mais. Pô, caramba, conseguiu ganhar. Beleza, que bom, vamos lá, vamos continuar. Voltou 2 quilos a menos. O que aconteceu? Não, a depressão esse mês veio forte, eu fiquei mal. Eu falei, então, tá vendo? Você tem que tratar a depressão. Enquanto você não tratar a depressão, você vai ficar nessa... Porque na hora que estiver em crise, você vai reagir de novo não comendo. E aí, vamos lá, vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo e tal? Eu sei que você vai pegando intimidade, a mãe dela foi indo junto nas consultas. E a gente começou a identificar uma relação lá com o pai, né? Sempre no final, papai e mamãe, né? Também. Aí o pai lá tinha uma questão com a mãe, e a mãe um dia falou... Aí a mãe um dia na consulta falou, Armando, todas as vezes que eu brigava com o pai dela, e eu falava que eu ia embora, que o pai dela ia embora, que não sei o quê, ela começava a chorar. E aí, esses dias, ela entrou em crise porque eu falei que eu ia para viajar lá para ver meus pais não sei aonde, e quando me pediram para que dia que vai ser minha passagem de volta, eu falei que eu não ia voltar não, que eu ia ficar lá. A mãe falou. Aí a menina já voltou de novo com aquilo. Os pais brigavam muito quando eu era criança e ela tinha isso aí. E aí até hoje ela não superou aquilo, certo? Aí ela falou, não, aí eu falei, tá vendo? Ó, foi um gatilho para você voltar a ter a crise novamente. Então o que você tem que fazer agora? Aí encaminhei, ó, vai para terapia, conta isso aí, vai tratar isso. Cara, depois disso aí ela foi para um psiquiatra, passou o medicamento e disse que a psiquiatra falou com ela, olha, você vai se tratar, senão eu vou te internar, porque esse peso que você tá não tem condições. Aí foi, tratou e aí deslanchou no tratamento com a nutrição depois que desenvolveu o tratamento da depressão. E por isso que é legal esse acompanhamento, porque é aquilo que a gente falou, a vida continua acontecendo. E aí, diante de uma situação dessa, ficou evidenciado que ela tinha questões, né? Aquilo foi um gatilho, algo aconteceu ali que disparou. Isso. Aí, por exemplo, e se eu, como nutricionista, ficasse assim, não, mas você não está conseguindo comer, come, poxa. Vai na força de vontade. Pô, tá disciplina, faltando, vai, isso aqui. Pô, a menina tem alguma coisa lá da infância que ainda ela tem. Um processo de traumatização, se você não tem responsabilidade para indicar um terapeuta, ela não venceria. Aí, por exemplo, mas talvez ela até hoje não tinha conseguido ver a importância da terapia, não tinha feito link, no tratamento do baixo peso dela. E ali comigo, conversando, eu tendo esse olhar sobre a causa ali da depressão dela, ela conseguiu entender e conseguiu lidar melhor com isso. Fantástico, Meninos, sensacional. Que eu queria só compartilhar um caso Vontade. que eu vi uma nutricionista falando, que ela foi atender uma criança e a queixa era essa, a criança só comia arroz, ou arroz e feijão, era alguma coisa assim. Aí a mãe conversou, a nutricionista falou assim, mãe, deixa eu conversar um pouquinho com a criança, sozinha. E aí quando a nutricionista estava com essa criança, ela falou bem assim, sabe o que é? É porque eu ouvi a minha mãe falando que carne tá caro. Aí ela só come arroz. Caramba, tá vendo? Olha, me emociona. Ué. Porque como nascem os traumas.
E aí, o que a cabecinha daquela criança pensou? Eu vou ajudar minha mãe. Eu não vou comer carne. Vou comer só o arroz. Vou comer só o arroz. Olha só. A mente dela não interpreta, né? Ela é uma criança, ela não está formada ainda. E ainda. a maneira dela ali, a intenção dela de ajudar essa mãe, né? Vou facilitar, minha mãe tô vendo minha mãe trabalhar. Da mesma maneira como no caso dessa menina, ela falava que quando a mãe falava pro pai ir embora de casa, ela pensava assim, mas e meu pai vai para onde? Vai ficar sozinho? Vai para onde meu pai vai? Ela mesma falou isso aí, Amanda. Eu pensava assim, não, vai embora de casa e tal. E aí, ele vai para onde? Não, meu pai não vai. Para onde que ele vai morar? Na rua? Imagina na cabeça dela. Entende? Se a mente de um adolescente já não é formado para tomar decisões, imagine de uma criança. Então, assim, a traumatização é algo muito mais simples do que aquilo que a gente pode pensar e imaginar. Então, é importante. Que caso importante você trouxe, Paty. Muito Legal bom, mesmo. excelente, legal São demais. situações que vão acontecer depois, claro que ela não vai lembrar disso, mas que podem reforçar. Então, que bom que foi visto ainda na Agora, infância, na né? infância, Onde esses registros estão acontecendo. Sim. E tem a possibilidade de trabalhar. Ainda bem que ali ela já identificou aquilo na infância. Fantástico. É legal. E, Armando, você acha, na tua opinião, o estresse e a ansiedade atrapalham na reeducação alimentar, no processo de emagrecimento? Isso. Pelo fato do estresse e a ansiedade causar essa sensação de incômodo e desconforto, né? Como se estivesse faltando algo, você quer se aliviar de alguma coisa. E então, como você está ali estressado, como você está ansioso, o que você está querendo ali? Você quer se aliviar de alguma maneira. Como que você vai se aliviar? Cada um. A Paty se emociona, né? A Paty é uma gente, terapeuta eu sou verdadeira, né? É bom demais ter a Paty aqui, né? Com certeza. E aí, da mesma maneira como um se alivia comendo unha, o outro se alivia comendo biscoito recheado, né? E como você disse, essa né? pessoa. Tenho certeza que três vocês biscoitos. também entendem, Três não biscoitos, entendem? 100 Três gramas biscoitos Não tô de sal, de sozinha água no sal. rolê. Recheado pior ainda. Esse dado aí me deixou assustado. Recheado pior ainda. Como que é? 3 biscoitos? 3 biscoitos e meio de água e sal, 100 gramas de arroz. 38 gramas de biscoito, 100 gramas de Recheado, arroz. então é uma feijoada. Misericórdia. Não, você come um pacote. Tem cara que come. Tem gente que come um pacote de biscoito recheado sozinho. Não, Dá o quê? Dá vários no 800 dia, calorias, 900 calorias, 800 calorias. Quase 1000 calorias, pô. Vou até Rapaz, beber uma água, eu tô nervosa. Depois eu conversei com você, eu Parou parei. de Falei, por que biscoito. não tudo? Né? Eu nem compro. É porque a gente precisa ajudar o hábito, né, mano? Se eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de doce, chocolate. Uhum. Se eu não quero comer, eu não compro. Porque se eu comprar, assim, eu vou eu chamo de facilitar o dificultar o hábito. acesso, Quer tomar mais água? Bota água do lado. Então eu falei, peraí, eu vou ficar brigando com minha mente, vou ficar brigando Pra com que a eu vou emoção. sofrer, Pra que né? eu vou sofrer? Deixa longe. Aí sexta-feira, Vamos sextou. facilitar Né? o processo aqui. Sextou com terapia, pode ir a barrinha. Pode ir a barrinha de 60%. Fiquei sabendo já com minha paciente lá. Pode? É verdade. Então atrapalha. Então é necessário que a pessoa trate esse transtorno, ansiedade, estresse. Sim. Talvez ela consiga até um resultado momentâneo. Consegui seguir ali por um tempo, tive um resultado, mas aí eu tive uma crise de novo aí emocional, acabo voltando a me comportar daquela maneira. Por isso que tem muito efeito sanfona também, né? Porque a real causa do quadro de obesidade da pessoa não necessariamente é só aquele hábito alimentar, são coisas que levam ela a se alimentar daquela maneira. Como a Paty trouxe o caso bem claro, né? Sim, você pode voltar ao vídeo, exemplo. por quê? Ótimo exemplo. Voltou forte impacto emocional e aquilo retornou à memória, Isso retornou aí, com gatilho, né? No meu acompanhamento com os bariátricos lá, a gente identificou que isso é uma coisa até que começou a parecer ficar mais latente para mim, assim, nos meus atendimentos, que casos de obesidade na vida adulta, normalmente escassez na infância. Então, por exemplo, 2 casos. De paciente relatando mesmo, falando o que aconteceu com ela. Armando, olha, eu era doida para comer passatempo, e aí a gente não podia comprar passatempo, e aí tinha aquelas... Aí, por exemplo, propaganda na televisão, aquilo, lembra como é que era na infância aquilo? Então, por exemplo, ela não conseguia, e no momento em que ela conseguiu começar a comprar, diz ela que ela não podia ver uma promoção de passatempo, que ela comia um pacote de passatempo por noite, um por noite. E a outra também falou comigo de danoninho. Não, quando eu era nova, não podia comer danoninho, aí queria comer muito danoninho, a gente não tinha condição, e aí depois que eu tive condições, eu comprava bandejas de danoninho para comer. Entendeu? Da mesma maneira como o menino também, na infância, queria ajudar a mãe, não comendo a carne, comendo só arroz, e aquilo poderia levar ele a um transtorno alimentar, a escassez também, às vezes, na infância, pode levar a um excesso. Sim, depois. aí é aquilo que a gente falou lá no Esse primeiro prazer, podcast, né? Que você trouxe.
E aí vai crescer quando? Porque quem está à frente é a criança. Isso aí. É aquela criança ferida que passou isso, privação. Mas para ela mudar aquilo, ela tem que entender que ela come danoninha ali de maneira abusiva por causa disso. Aí ela vai entender, não, realmente, eu não preciso mais continuar fazendo isso. Porque eu estava agindo só de maneira instintiva. Aí agora eu não preciso mais, ó. Aí eu até falei com ela assim, falei, olha, o seu pai e sua mãe estavam preocupados em te dar arroz, feijão e carne. Então eles estavam fazendo o mais importante para você. Ou você acha que você preferia comer danoninho e deixar ali? É porque a galera dos 40 escutou assim, danoninho vale por um bifinho, né? Aí os nossos filhos, os pediatras já falam, prefiro o bifinho. Já acordava com danoninho. Antigamente achocolatada, minha mãe não deixava eu sair de casa sem tomar um Toddy. Aí tanto que quando eu fui parando de comer açúcar, o que eu tive mais dificuldade foi o Toddy. Porque era uma coisa que minha mãe não deixava eu sair de casa sem. No meu caso foi refrigerante. Eu troquei pelo zero, fui trocando, o refrigerante eu tomava muito. Sim. Se você quer saber sobre prazer e desprazer, assista o episódio 17 que o Elton falou aqui. Nós falamos diante da psicanálise do desprazer da criança, e naquele desprazer ela quer um excesso de prazer no futuro. Assiste, por favor, o episódio passado que você vai entendendo. Eu vou repetir porque eu quero que você assista, porque foi profundo o assunto compulsão e prazer e desprazer e sexualidade também. Então, Paz, tem alguma pergunta que você queira fazer para Armando? Armando, vamos falar um pouquinho de comparação? Vamos. Comparação atrasa a dieta? Porque é algo bem recorrente. Perfeito. Sim. Atrasa a dieta, e não é que atrasa a dieta, atrapalha o seu resultado, né? Por que atrapalha o seu resultado? Porque você nunca vai estar satisfeito com o seu resultado, porque você está sempre comparando o seu resultado com o do outro. E a gente tem que deixar muito claro que não tem nada a ver o resultado de uma pessoa com o de outra pessoa. Às vezes, perder 1 quilo para uma pessoa tá ótimo, porque ela não conseguia nem perder nada, entendeu? 1 quilo é pouco. Pouco para quem? Depende de várias coisas. Então, assim, e a gente parte de um princípio que a gente não pode se comparar com outra pessoa. A gente só pode se comparar com a gente mesmo, porque você está comparando 2 coisas diferentes, o que mais vai sobrar vai ser a diferença. Então, não se pode comparar coisas diferentes, certo? Então, assim... comparação principalmente de resultado, né? Eu emagreci pouco. Mas o outro tá fazendo não sei o quê, tá conseguindo fazer tal coisa e eu não tô conseguindo. Então isso atrapalha e muito o resultado. Obrigada por esse momento, porque a gente vê muito nos comentários as pessoas dizendo, mas eu sigo a blogueira, não sei o que, nada contra a blogueira. Isso atrapalha. Tá, mas aquilo funciona para aquela pessoa, isso atrapalha muito jeito, o processo. E a pessoa quer ter o mesmo resultado, só que ela não isso atrapalha muito o processo. Quer consumir, às vezes, um alimento que está vendo o outro consumindo, mas para ele aquilo ali não é a hora, não é o momento. Você está atendendo a pessoa, não vi um vídeo na internet, eu não vi isso aqui. Não, isso atrapalha, tá? Rapaz, isso atrapalha muito. Só um exemplo, por esses dias, a pessoa me conversando, batendo um papo, ela falou, estava em casa, estava bem, domingo, tranquila, paz, estava lá. Eu falei, mesmo, fulana? Aí ela, conversando, estou aqui, contando de uma maneira que não expõe a pessoa. Eu vi uma foto de uma pessoa na praia. Cara, aquilo começou a me gerar uma angústia de comparação, porque eu queria estar ali também. Eu comecei a ficar ansiosa. Aí quando eu fui lá embaixo, TBT. Rapaz, eu ri, cara. Começamos a rir, porque eu falei... como bem feito, né? Eu falei... Não, ela, assim, uma pessoa bem próxima, a gente começou a rir. Não, era bem próximo. Começamos a rir e conversar. Por quê? A comparação é um ato de violência com a gente. Cada um tem uma história. De rede social, né? Em que a pessoa tá postando TBT. Tá todo mundo feliz, entendeu? Tá todo mundo socializado. E a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Então a gente precisa ter a nossa vida, né? A nossa própria história e escrever isso. É importante ter essa autorresponsabilidade que a Paty falou, né? Com certeza. E a comparação sempre vai gerar aquela coisa de insatisfação, né? Porque você está comparando coisas diferentes, vai achar diferenças e vai gerar insatisfação. E para você dar seguimento no processo de reeducação, você tem que se sentir motivado ali a cada período, né? Por exemplo, tô vendo que está tendo resultado, então agora eu me motivo mais. Tô entrando num processo de autoconhecimento, então eu me motivo mais. Tô aderindo a uma terapia junto com o nutricionista, então isso me motiva mais. Então, se periodicamente eu ter processos de comparação e me desanimar aquilo, me fazer eu andar para trás, vai atrapalhar totalmente o processo. Aprendemos todos, comparação é só com você mesmo, tá? Sim. Jamais se comparar com o coleguinha.
Isso aí, porque você se comparar com você num processo de emagrecimento, se você se comparar 2 meses atrás, ver que você emagreceu 6 quilos em 2 meses, tá ótimo. Você comparou você com você mesmo, você já tá 6 quilos mais magra, então tô vencendo. Agora, se eu achar que meu resultado tá inferior ao de outra pessoa, aí não tá dando tudo errado. Só uma pausa importante aqui agora. Amanda, eles têm um presente da nossa patrocinadora, Aí, por ó. favor. Ganhei até presente hoje aí, ó. Moda infantil, ó. Muito obrigado, Presente, Paulívia aí, ó. salva de Presente, palmas pra nossa ó. patrocinadora aí, ó. Parceira Balitas boa, barata e Balitas. E tem roupa barata, tem roupa cara, tem roupa... O Gente, filhão eu posso ganhou lá, comentar? pode falar, pode. Eu ganhei no podcast retrasado. Meu filho amou. Adolescente. Adolescente, vocês sabem, tem aquela dificuldade, né? Assim, aquela expressão dos gostos. Nossa, amor, era de música. Perfeito. Já usou. Então, Obrigada, como disse o Elton no podcast passado, e o professor também, o professor da Paty, Deus une pessoas, sobretudo propósitos, né? Sim, achei linda essa frase, verdade. né? Bonita. Então, a Loja Balitas sempre nos patrocinando, sempre nos ajudando. E é uma parceira, você pode... Legal. O endereço vai estar aqui abaixo. A gente vai sempre estar repostando e postando nos stories. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria de sucesso. Obrigada, Obrigado aí meninas. pelo presente. Obrigadão. Da Olivia lá, minha sobrinha. Armando, é o seguinte. Eu agora? quero deixar... É o seguinte, eu quero que você... Disso tudo que a gente falou aqui, se você pudesse, por exemplo, dar uma... Eu sei que terapeuta não dá dica, mas nutricionista pode, né? Então não tem problema. Sempre pode. Brincadeira. Eu dou. Cara, se você pudesse dar uma, duas, alguma pra pessoa que tá assistindo, o que você falaria, cara? A pessoa não tá conseguindo, não tá se comparando. O que você acha mais importante aqui pra você falar? O primeiro passo é buscar ajuda de algum profissional envolvido no processo. E num processo de reeducação alimentar, a gente tem, eu acredito que 3 áreas muito importantes. A nutrição, a terapia e um profissional de educação física, para desenvolver um novo hábito de atividade física também, que é muito importante. E você pode começar por qualquer um desses 3, né? Você pode começar com qualquer um desses 3. Fernando, o nome dela, depois a gente apresenta, ela vai gravar com a gente, a gente vai Gancho, falar. olha o Olha o gancho. gancho aí já, hein? Maravilha, hein? E aí você pode começar por qualquer um desses 3. Agora, o importante é começar. E ali, com certeza, eu costumo falar que o caminho se abre para quem caminha, né? Então, a partir do momento em que você começa a caminhar, o caminho vai se abrindo. Agora eu estou com uma frequência na atividade física, então agora eu vou conseguir buscar um nutricionista porque eu estou conseguindo treinar direito. Estou conseguindo seguir minha dieta direito, então agora eu vou buscar uma academia, ou vou entrar num grupo de corrida, ou vou comprar uma bicicleta e vou pedalar. Ou também eu posso começar numa terapia, e lá na terapia eu posso chegar numa decisão junto lá com o meu terapeuta e falar, pô, vamos buscar um profissional de nutrição? Foi o que aconteceu Né? com a gente, né? Isso, Inclusive, naquela moça, isso aí. Sim, né? Isso Então, aí. importantíssimo. Você chegou com ela num ponto que falou, pô, vamos buscar um profissional? Ela aceitou. E aí é uma decisão que vocês tomaram junto ali. Ela foi e buscou. Entendeu? Então, assim, a gente propõe, né? E então, ela assim, fala. se existe uma dica hoje que eu possa dar para quem está incomodado com o quadro atual do próprio corpo, da própria saúde, do estilo de vida, é buscar ajuda, porque sozinho tá vendo que não tá conseguindo, senão já teria feito. E aí, mas é caro, mas é isso, mas é aquilo. Não, ó, dei 3 profissionais aqui que você pode estar buscando para estar iniciando esse processo. São 3 pilares fundamentais, e eles se interligam o tempo todo. Então, é o que sustenta, né? O que vai sustentando. À medida que vai se fortalecendo num caminho, o caminho se faz caminhando, Isso, né? aí. À medida que a gente vai fortalecendo um lado, vai ativando o outro, e aí depois a pessoa, quando olha para trás para se comparar com ela mesma, Já ela evoluiu. percebe o progresso. Isso aí. Sensacional. E você, Paty? Tem alguma dica, algo que você queira dividir para a nossa audiência qualificada? Dicas de passagem? Eu posso dividir uma coisa engraçada? Pode, à vontade. Gente, eu combinei para poder mostrar a sala para ele, eu marquei na padaria. Como que você combina com o nutricionista Aí na não. padaria? Por isso eu corri, tá vendo? Adoro, vida real, gente. Vida real, tá vendo? A gente já começa a aula e o podcast lá, né? Mas o nutricionista não gosta que quando fica comendo dele, fica cheio de dedo. Não, tem que se Fazer Tem que um mostrar a pouquinho de verdade, tem que mostrar a sangue. verdade. Tem que mostrar A a vida realidade. é essa. Não adianta esconder o casco igual o cara fazia lá, né? Somos assim, sempre a gente vai ter o nosso momento ali de dar uma escapulidinha aqui, mas tem que saber voltar. Bom, pessoal, acho que o Armando já deu as dicas, a área emocional, física, comportamental.
a área da nutrição. Então procure ajuda. Armando, você tem um treinamento, tem o seu endereço. Se a pessoa quer te contratar, quer te buscar, como que faz? Acesse o meu Instagram lá, Armando Marino Neto, pode mandar uma mensagem, tem o link de agendamento ali. A gente também tem o nosso programa para bariátricos também, né? Para reverter reganho. Inscrição está aberta? Não, agora a gente encerrou agora. Aí só quando abrir outra turma. Mas pode ir lá no meu Instagram, tem meu conteúdo, pode mandar um direct, tem o link de agendamento e pode fazer atendimento online ou presencial. Perfeito. E se a pessoa quer fazer um link, quer fazer terapia, como que ela te acha, Paty? Fala pra gente. Pode ser pelo Instagram, a gente manda mensagem aqui no Sextou com Terapia. Vocês vão me achar, Mas fala no Instagram, vai aparecer aqui. Patrícia, _ Rosário, psicanalista. É quase um site, né? Eu falei isso ela hoje, mas tá tudo bem. A gente vai mudar esse nome aí também, tá bem grande. Patrícia, Rosário, psicanalista. Então, pessoal, se você quer me achar, @alexximenez.psi, tem um site, vai estar aqui também, não vou repetir, o telefone, o Diegão sempre coloca aqui, tá bom? Manda mensagem, conversa, peça ajuda. E a minha dica é, sozinho não dá. Verdade. Não tente sozinho, porque toda vez que eu tentei sozinho, foi um atalho que eu bati a cara no muro. Então não cometa o erro que eu cometi, peça ajuda e vamos juntos aí. Arnaldo, Armando, brigadão, Armandão. Obrigado pela disponibilidade. Legal. Trabalhou o dia todo, tá aqui gravando. Muito legal aí estar com vocês, compartilhando conhecimento aí, juntando aí. Armando Marino, porque no jiu-jitsu é tudo apelido, né? Aí já viu, né? Quando vai falar o nome, a gente até... Freud explica, Faz né? parte, Paty, obrigado. Um ato falho. Obrigado, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Mais uma vez, obrigado pela nossa patrocinadora Balitas, obrigado você que nos assiste e até a próxima sexta-feira, 12h. Um forte abraço.